Bom dia, tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é eficiência também, falando sobre estresse. Para quem está chegando agora, meu nome é Humberto Cristóvão. Eu ajudo empreendedores, prestadores de serviço, a maioria na área da beleza, inclusive, a trabalharem de forma eficiente. O que é isso? É você ter o mínimo de esforço para o máximo de resultado. Isso é, você fazer bastante dinheiro sem necessidade de lotar a agenda, sem a necessidade de trabalhar demais, muito tempo de mesa e assim por diante, tá? No meu destaque resultados, tem dezenas de casos de sucesso de profissionais que faturam acima de 10 mil reais por mês, alguns muito mais que isso, trabalhando de forma eficiente. E o estresse é um tema muito importante. Por quê? Porque o estresse, ele não tem como sair da sua vida, ele sempre vai estar presente na sua vida. Quando eu falo de estresse, eu falo de conflito, eu falo de pressão. Quem quer crescer vai passar por estresse, não tem jeito, é inevitável. A água, quando ela está fervendo, ela passa por estresse, ela passa por pressão. E a pressão ela é importante para você adquirir sabedoria, para você adquirir força, para você adquirir conhecimento, para você adquirir altos postos. Afinal, quanto mais você cresce, mais você vai ter que enfrentar desafios, mais pessoas vão se voltar contra você, mais habilidades você vai ter que ter de demitir pessoas, de dizer não para pessoas, de fazer o que tem que ser feito. E o ponto é o seguinte: você sempre vai sofrer estresse na vida. Então é melhor você sofrer por algo que vale a pena do que você sofrer por algo que não vale a pena. Isso é sofrimento por sofrimento mesmo, literalmente. Por exemplo, muitas vezes você não está vivendo a vida que você quer. Você não está vivendo a carreira que você quer. Você está vivendo sem grana, passando dificuldade, sonhando com coisas e não conquistando. Isso aqui está te gerando estresse também. Agora, o estresse do vencimento, o estresse de vencer, de conquistar, ele é muito melhor. Por exemplo, muitas vezes você sofre estresse por não emagrecer. Só que de qualquer forma, você vai sentir estresse se você fizer exercício, se você fizer dieta. Só que vai valer a pena. Você vai ter um resultado final. E o resultado final cura. Agora, o estresse por não fazer nada, ele já é mais difícil. E tem gente que prefere viver uma vida mais difícil, uma vida de sofrimento, do que conquistar alguma coisa, do que enfrentar o medo, do que enfrentar as dificuldades, do que enfrentar a vergonha. O enfrentamento ele é importante, muito importante. E ele gera estresse. Ele gera muito estresse. É pressão. Só que se você não busca isso, você não cresce. E se você não entende isso, você fica buscando vida fácil. É aquele velho ditado, é um clichê, que marés calmas não formam bons marinheiros. É verdade, quando você entende que o crescimento ele não está numa maré calma, você para de procurar águas calmas. Você tem que enfrentar realmente. Você tem que se desafiar. Quantas e quantas pessoas eu converso que eu queria montar meu espaço, mas eu tenho medo. Eu queria fazer tal coisa, mas eu tenho medo. Queria pedir as contas do trabalho, mas tenho medo. Queria investir mais, mas tenho medo. As pessoas param no medo. Algumas param na vergonha, outras em outros bloqueios. Elas fogem do enfrentamento. E cada vez mais a nossa cultura ensina as pessoas a fugir do enfrentamento. A nossa cultura ensina as pessoas a serem pacifistas. Isso é, aceitar as coisas. Aceitar as coisas sem reação. E isso torna a mente das pessoas mais fraca. Isso interfere? Claro que interfere demais. Você quer um exemplo do quanto que a mentalidade interfere? Coloca qualquer potência no mundo. Se você colocar a França, se você colocar os Estados Unidos, se você colocar a própria China, Rússia foi banida, mas também todas elas são potências olímpicas, são potências no esporte. Por quê? Porque quando você faz com que um povo
desde pequeno, ele tenha um espírito competitivo, ele tem um espírito esportivo desde a escola, e implanta isso culturalmente, o que acontece? Você traz mais força para esse povo. Você traz uma mentalidade diferente. Existem estudos que falam que, através do esporte, você reduz a marginalização, o consumo de drogas e um monte de coisa. Mas o grande ponto aqui é que você torna pessoas fortes. E por que uma nação precisa de pessoas com mentalidade forte? Porque elas têm que estar preparadas para a guerra. Elas têm que estar preparadas para defender o poder. E você vê que essa mentalidade de enfrentamento, essa mentalidade de força, ela impacta profundamente. Não é à toa que eles investem tanto em esporte. Quando você vai para a academia e você enfrenta o peso que você não aguentava carregar, ou você corre o quilômetro que você não aguentava correr, o que você está fazendo? Você está desenvolvendo enfrentamento. Além do corpo, você está desenvolvendo força de vontade. Você está desenvolvendo enfrentar o estresse. Porque é um estresse muito forte. É pressão. Mas você começa a desenvolver isso. Você começa a desenvolver essa habilidade de enfrentar. Essa habilidade de aguentar dor. E você vai ter que aguentar dor. Esse mundo é para isso mesmo. Não tem como sair desse mundo sem dor, sem sofrimento. Ou você vai sofrer porque você não conquista nada e sofre as consequências, ou você vai sofrer porque você conquista e dói para conquistar. Não tem para onde correr. O ponto aqui é o seguinte: por causa das suas dores, as pessoas gostam de comprar discurso fácil. É o canto da sereia. O que é o canto da sereia? É um discurso sedutor. Políticos ganham eleição por causa disso. Pessoas aqui vendem cursos por causa disso. Produtos são vendidos por causa disso. Isso aqui está em todo lugar. É um discurso bonitinho, de que não vai ter sofrimento, de que vai ser bom, fácil e legal. E aí as pessoas compram essa ideia. Por que bets, casas de aposta, tigrinho, essas coisas funcionam? Porque as pessoas elas estão treinadas a cada vez mais pararem de correr atrás das coisas. E a promessa de uma bet é o quê? Olha, você já gosta de futebol, não gosta? É só você acertar o placar do seu time. Aí a pessoa pensa, eu sou esperto, eu consigo acertar. E ela vai lá e entra naquilo. Por quê? Porque é fácil. Para você entender a mentalidade das pessoas, infelizmente é isso. Fala para alguém, e aí, vamos comprar uma Porsche? E aí, quanto que você vai comprar sua Porsche? Sei lá, fala alguma coisa nesse sentido. A pessoa ela vai encarar como algo impossível. Até aí tudo bem. Tá realmente bem discrepante. Só que qual vai ser a solução para ela comprar essa Porsche, essa Ferrari, alguma coisa? Ela vai falar, quando eu ganhar na Mega Sena, vamos. Por que ela fala isso? Porque a única esperança que está nas pessoas é o quê? É ganhar de maneira fácil, ganhar na Mega Sena. Ela não consegue conceber a ideia de crescer por si só. Ou às vezes ela até concebe, mas não tem isso forte, enraizado. Pressure is privilege. A pressão é um privilégio. É uma frase de um ex-tenista, Billie Jean King, que fala sobre isso. Vale a pena pesquisar sobre. Muito bom. Muito bom mesmo, Wellington. Pressão é um privilégio. Pressão é um privilégio. Pressão é energia. Pressão é energia. Às vezes você só estoura quando realmente tem pressão. Quando realmente tem desconforto. Quando realmente tem problema. Se você não encara problema, se você não busca uma vida desafiadora, você vai viver a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa. E eu conheço um monte de gente que vive a mesma vida. Eu conheço um monte de profissional talentosa, muito talentosa, que às vezes eu até chamo, vamos lá, vamos fazer uma mentoria, vamos fazer alguma coisa. Mas eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de investir, eu tenho medo de não sei o que, eu tenho medo de não sei o que lá. Aí você vê uma pessoa talentosa, eu tenho experiência de mercado, eu sei aonde uma pessoa consegue chegar. Só que aí você vê uma pessoa que poderia estar faturando 20 mil, 25 mil, faturando 3 mil, 2 mil. Mas eu estou se matando para pagar conta. E vai continuar se matando para pagar conta. Vai continuar se matando. Não vai fugir do estresse. Mas, por conta de você não enfrentar
o estresse do crescimento, por conta de você não enfrentar o estresse que vai fazer você crescer de verdade, você fica sofrendo com uma vida que você não queria viver. Aí essa vida se repete, se repete, se repete. Você acorda de manhã no início da semana com vontade de não trabalhar. Você vai para o trabalho, sangue nos olhos, com raiva. Aí você enfrenta aquelas pessoas fofoqueiras, aquelas pessoas que falam mal, aquelas pessoas que você não quer enfrentar. Fazendo a mesma coisa, ganhando pouco, tendo que economizar, tendo que se matar para pagar as contas e fazer as coisas fecharem. A sua vida está um estresse do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Isso é similar em qualquer área. A pessoa que não treina para a pessoa que treina é a mesma coisa. A pessoa que treina, ela está ficando mais forte, ela está entrando no shape, ela está emagrecendo. Ela está sofrendo estresse pra caramba. Porque não é fácil treinar. Da mesma forma, a pessoa que não treina, ela está sofrendo estresse do mesmo jeito. É ela olhar pro espelho e não se sentir bem. É a saúde dela indo pro espaço. É um monte de coisa. Compulsão, as dores dela. Quando você treina, você está liberando endorfina no corpo. Você está fazendo com que um monte de processos químicos aconteçam dentro de você. E você se sente melhor, você cresce, você desenvolve. Quando você não treina, você não faz isso. Então, em todos os sentidos, você tem mais tendência a depressão, você tem mais tendência a problemas, mais tendência a não conseguir enfrentar dor. Esse é um ponto. É tudo na vida. Você pode comparar qualquer coisa na vida, ao treinamento, a dinheiro, a carreira, a criação de filhos. Se você foge da pressão, você foge do crescimento, mas você vai sofrer pressão do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. Alguém vai te cobrar, você vai ficar recebendo ligação de telemarketing, nome sujo, problema, dor. Do mesmo jeito, a gente veio para esse mundo literalmente para sofrer. Então é melhor sofrer por algo que vale a pena. Porque você consegue crescer. Porque você consegue chegar longe. Só que você tem que usar essa energia da pressão pra explodir na vida. Não ficar vivendo a mesma vida. Ah, mas eu tenho medo de arriscar. Quem não arrisca não cresce. Quem não arrisca não cresce. Quem tem medo de errar não faz nada. É muito fácil viver uma vida que você não erra. É só não fazer nada. Aí você não vai errar. Mas a sua vida vai ser um erro. As pessoas que mais conquistam são as pessoas que erram pra caramba. O errar, ele muitas vezes, ele mostra pra gente fracasso, né? Porque a vida inteira os nossos pais ficaram pegando no nosso pé, professor, as provas. Por quê? Porque o erro na nossa sociedade ele é penalizado. Você errou, tem uma consequência. Você errou, você é burro. Você errou, você tem que limpar. Você errou, você toma um xingo. Mas na real, o que é ciência? Ciência é errar, até que, uau, consegui. Então o erro é bom. O ruim é você fugir do erro. O ruim é você não errar. Quem erra muito vai acertar mais. Quem erra muito vai ganhar mais. Quem erra muito vai ter mais destaque. Agora a questão é o seguinte. Você tem bloqueios. Bloqueio de necessidade de aprovação. Bloqueio de medo de errar. Bloqueio de medo, de insegurança, de autoimagem, de autossabotagem. Aí você não sai do lugar, você não cresce. Se você não desenvolver uma habilidade, uma cabeça de buscar o estresse, enfrentar, ir pra cima, arriscar, você nunca vai chegar lá. Um time de futebol que fica só na defesa, ele nunca sobe pro ataque, uma hora ou outra ele vai tomar gol, porque ele tá chamando o gol. O time adversário tá o tempo inteiro no campo dele. A melhor defesa é o quê? É se manter com a bola no ataque. Tem que ir pra cima. Quem não faz, leva. É assim na vida toda. Para de fugir do estresse. O estresse é importante. E o estresse tem tudo a ver com eficiência. O que é eficiência? A gente está falando a semana inteira sobre eficiência. Um motor de carro eficiente é um motor que consome pouco combustível e entrega muita potência. Isso é alguém que consegue com pouco esforço gerar o máximo de resultado. E se você quer
ser uma pessoa que com pouco esforço gera o máximo de resultado, você tem que enfrentar o estresse. Porque o estresse vai te moldar a um ponto que você tem uma tecnologia dentro de você que reconhece os atalhos da vida. Quando você aprende a fazer 10 mil por mês, fica fácil fazer 10 mil por mês. Você pode quebrar. Quando você começar de novo, você já sabe como é que faz isso. Quando você aprende a fazer 20 mil, 40 mil, você já sabe o que tem que fazer. Então fica muito mais fácil de fazer. Você não esquece. É literalmente assim. Por quê? Porque você já sabe o que você tem que enfrentar. Você já tem força para enfrentar determinados medos. Você já sabe o que tem que investir. Você já sabe o que tem que fazer. Então você consegue chegar lá. É diferente de uma pessoa que nunca chegou lá. Tanto que as pessoas chegam lá não é por acaso. Elas chegam e elas conseguem se manter. Conseguem se manter. Agora quem tem medo, quem nunca enfrenta, quem nunca passa para o próximo nível, você sempre vai viver na mesma fase. Vivendo a mesma coisa. Passando pelos mesmos problemas. Vivendo a mesma raiva. E acovardado de avançar, de crescer, de dar o próximo passo. Então vamos enfrentar, deixa esse medo de lado, vamos investir, vamos fazer acontecer, vamos buscar o estresse do crescimento, vamos se refinar como pessoas, porque é isso que vai te trazer eficiência. A eficiência vai te trazer realmente a possibilidade de viver uma vida melhor, de fazer com que as suas horas valham mais, que você consiga cobrar mais pelo seu trabalho, que você consiga chegar a patamares que você nem imaginava chegar. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Vamos buscar o estresse, não fuja do estresse. Assim como um atleta, ele se desafia, ele sente dor para isso, não foge da dor. Porque essa dor, ela vai te preparar, ela vai fazer você chegar mais longe. Tá bom? Se você é novo aqui, no link da minha bio, todas essas lives vão para lá, para o Spotify. Segue lá o podcast. Você pode desligar a tela do celular, colocar o fone de ouvido, correr, lavar louça, dirigir, cozinhar. Diferente do feed. Todas as lives vão pro feed também, mas vai lá no podcast. Sempre tem uma mensagem que vai tocar teu coração ou alguma mensagem técnica, alguma coisa que vai te ajudar de alguma forma. Tá bom? Se você quer a minha ajuda para trabalhar de forma mais eficiente, isso é, com o mínimo de esforço, o máximo de resultado, com enfrentamento, com apoio, me manda um direct. Eu tenho um primeiro passo excepcional para você, sem custo, mas que vai mudar a tua vida. Me manda um direct e fala, estava na live sobre o estresse. Eu vou te dar um próximo passo, tá bom? Eu mesmo vou te responder lá. Agora a gente vai fazer a nossa conexão de hoje. Eu quero que você solte o que você está fazendo. Quero que você feche seus olhos por um tempo e vamos trazer a nossa mente para o presente, para o agora. Respira fundo 3 vezes, pensando só na sua respiração e nos sons que você tem ao seu redor. Isso é, no presente. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por mais essa live, por mais esse tijolinho nessa grande edificação que a gente está construindo. Que cada um venha ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida, para enfrentar o crescimento, para desenvolver. Porque essa é a nossa missão, crescer para termos um campo de ação cada vez maior e abençoarmos as pessoas através do nosso trabalho. Nosso trabalho é um mero pretexto para abençoar pessoas, para trazer pessoas para a luz. E como consequência, obviamente, a gente também é abençoado. Mas que venhamos ter essa consciência de que é uma troca, que a gente tem que servir para poder receber. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o melhor ano na minha vida. A gente já tá no meio do ano, mas dá tempo de conquistar muita coisa, dá tempo de crescer muito. Viva isso internamente. Hoje a gente começou mais tarde, mas mais tarde do que nunca.
Nas férias das crianças tá um desafio começar no horário certinho. Mas estamos aqui. Amanhã a gente tá aqui de novo. Todo santo dia tem uma live como essa. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe vocês e tamo junto. Tchau, tchau.